E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play, e estou aqui hoje para falar para vocês para ficar ligado, porque hoje iremos falar de um instrumento com uma característica diferente. Ele realiza as medições indiretas, um pouco diferente das medições diretas que são realizadas pelo paquímetro, goniômetro e micrômetro. Hoje, no nosso vídeo, iremos falar sobre o relógio comparador, ou seja, as medições por comparação. Então se liga nesse nosso vídeo porque tá demais! E aí, pessoal, beleza? Então iremos falar aqui sobre o relógio comparador, né? É um instrumento de estrutura de aço, né? De metal. É um instrumento onde, como todos os outros, devemos armazená-los em um lugar evitando a alta umidade, alto calor e principalmente o contato com a água, né, para evitar a oxidação. É um instrumento que antes da utilização do mesmo devemos realizar a calibração como qualquer um instrumento antes da aplicabilidade dentro do processo de produção, porque a metrologia ela exige isso, a ciência que estuda as medições. E para que você possa garantir ou ter uma confiabilidade metrológica no seu processo na hora da medição, todos os instrumentos devem ser comparados com um bloco padrão da mesma grandeza, equiparando os valores e vendo qual que é o erro de exatidão desses instrumentos. Então isso é de extrema importância, principalmente após a calibração, o instrumento receber uma etiqueta de calibração, determinando qual que é a validade do mesmo e o número de rastreabilidade do seu certificado de medição. Enfim, então vamos falar sobre o relógio comparador, que é um instrumento diferente do paquímetro, micrômetro, ou seja, é um instrumento que realiza as medições por comparação. Vocês vão entender aqui hoje qual que é a aplicabilidade, suas características e até mesmo alguns tipos e exemplos de relógio comparador. Tá certo? Então é um instrumento que hoje a gente determina como uma medição indireta, onde o operador, né, ou o técnico que está utilizando o instrumento deve ter muita atenção ao se dirigir pela inspeção visual no instrumento para verificar essa comparação, ou seja, o seu ponteiro ele tem uma mobilidade durante o processo de medição de superfície, entre outras aplicabilidades. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso? Agora vamos entender as partes do relógio comparador. Nós temos aqui a capa do fuso, temos o limitador de tolerância, temos o contador de volta, bem interessante, vamos chegar nas graduações internas e graduações externas. Esse instrumento, a resolução dele, ou seja, a menor medida que ele é capaz de realizar, está na escala externa. Interessante, né? Então, ou seja, no nosso próximo vídeo, iremos falar sobre as resoluções, ou seja, qual que é o menor valor que esse instrumento é capaz de realizar. E aí vocês vão entender nos próximos vídeos também, falando sobre a leitura do mesmo. Mas hoje vamos entender um pouquinho melhor do relógio comparador. E aí nós temos o limitador de tolerância, né, em ambas as partes, o ponteiro principal, que ele vai girar tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, dependendo da pressão que você faz, ou chamar também de contrapressão. Olha aqui para vocês verem, ó, interessante, né? Temos aqui o ponteiro, ó, e aí você faz essa movimentação aqui para dar uma contrapressão e o ponteiro interno vai fazendo a sua movimentação. Tá certo? Então nós temos aqui o mostrador, né, dos valores da escala externa, onde a resolução aqui a gente vai entender um pouco mais. E aí vocês vão perceber que em cada volta, né, da graduação externa, ele vai dar uma volta na graduação interna. E aqui nós temos também o canhão e temos a ponta de contato, ou chamar também de apalpador, tá certo? Então, interessante, durante o processo, né, de medição indireta ou por comparação do relógio comparador, a gente realiza uma contrapressão, né, do seu fuso. Essa contrapressão, ele vai designar com que o ponteiro, né, da graduação externa, ele se desloque do zero da escala. Então o que que a gente faz? A gente gira, né? A gente gira para quê? A gente gira esse mostrador externo
Para que eu possa alinhar o zero do mostrador com o ponteiro, já que eu vou estar na contrapressão, ele vai sair, né, do alinhamento com zero. E aí eu venho nesse mostrador, né, externo aqui, ó, eu faço a movimentação alinhando o zero da graduação externa ao ponteiro principal, porque eu vou ter uma referência na hora das irregularidades superficiais, ou seja, na hora da minha medição por comparação do meu relógio comparador. Vamos conhecer alguns tipos de relógios, tá? E interessante que eu posso mostrar para vocês que além de eu ter esse relógio com esse contato aqui, ó, né, no mesmo sentido, ou seja, paralelo ao meu visor, eu posso ter também aqui o micrômetro com o mostrador, com o fuso, né, perpendicular, ou seja, eu vou ter o fuso na minha parte de baixo. Então, dependendo da minha aplicabilidade, eu tenho essas condições de estar fazendo isso também. Olha que interessante, eu tenho outros tipos de relógio comparadores. Eu tenho esse relógio aqui, que ele é chamado também de relógio apalpador. Olha aqui que interessante. O relógio apalpador é um tipo de relógio comparador. Ele tem algumas características onde ele é mais sensível, e o interessante é que essa ponta de contato dele, né, ele me dá condições de verificar, às vezes, as irregularidades superficiais nas laterais, nos rasgos, nos furos, né, nos ressaltos. Então ele possibilita, né, essa medição por comparação da superfície também. Então é um tipo de relógio comparador, chamado também de relógio apalpador. Nós temos o relógio que é comparador para a realização de medição de espessuras. Então aqui nós temos o corpo, né, do relógio, a estrutura, e aqui as pontas de contato, e aqui mais uma vez, né, o nosso visor do relógio comparador. Outro tipo que nós temos também do relógio comparador é o relógio comparador com a base de apoio, e ele serve para fazer a verificação de rasgos, ou seja, também de profundidades. Aqui nós temos o relógio chamado de relógio súbito, e aqui mais uma vez, né, o visor do relógio comparador. Esse súbito ele é bem interessante, né, que eu tenho essa haste de contato dele e a ponta de contato, onde aqui são para furos, né, para superfícies internas. Então eu introduzo, né, essa haste dentro da superfície interna e verifico essas superfícies internas, tá? As suas irregularidades. Então vamos entender agora um pouco sobre a aplicação do relógio comparador. Olha que interessante. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, ou seja, por que ele é por comparação? Só que antes disso, além de eu ter o relógio comparador, é de extrema importância eu ter a base magnética, né? Tá vendo? Que é, na verdade, um complemento que eu tenho, onde eu realizo a fixação do meu relógio comparador. Aqui eu tenho toda a estrutura, né, onde eu posso fazer a articulação, posicionando ele da melhor forma. E aqui embaixo eu tenho a minha base magnética. Então eu posiciono ela da forma mais ideal para que eu possa, né, fazer uma contrapressão do relógio à superfície da peça que vai ser realizada a medição. Então o relógio comparador, normalmente ele vem através desse conjunto, né, como se fosse uma equipe aqui, trabalhando juntamente, né, o relógio comparador e também a sua estrutura. E o interessante, olha aqui, por que ele é por comparação? Porque eu vou pegar a superfície dessa peça, eu posiciono ele nessa peça, dou uma contrapressão no fuso, zero, né, a minha graduação externa com o zeramento, né, do ponteiro, e aí eu vou movimentando, ou eu movimento a peça, ou eu movimento o relógio sobre a superfície dessa peça aqui, de extrema importância, que seja em cima sobre uma mesa de desempenho, se você for realizar essa medição. Porque, ou seja, as irregularidades, né, superficiais da mesa, às vezes pode influenciar na minha medição da peça. Então, isso é um fator bastante importante. Então, você movimenta o relógio sobre a superfície da peça e o ponteiro dele vai fazendo essa movimentação. E nessa movimentação, você vai saber qual que é a variação. E através da tolerância dimensional, você determina se está dentro ou fora a superfície dessa peça aqui. Interessante, não só verificar a superfície da peça, mas às vezes a fixação dela, o posicionamento dela, por exemplo, em uma fresa, né? Em uma fresadora que vai realizar o fresamento da superfície da peça.
Então você coloca o relógio comparador para verificar o quê? A planicidade, o alinhamento dela, para ver se está plano, para ver se está nivelado, para ver se está certinho. Então, outro exemplo aqui também, eu tenho a máquina aqui, né, que é o torno, e aí eu tenho aqui a aplicabilidade do meu relógio comparador, verificando a superfície interna, né, desse rebaixo aqui, desse furo. Outra aplicabilidade também é a verificação de concentricidade. Então nós temos aqui a placa do torno, e aí antes de realizar a usinagem da peça, eu coloco o meu relógio com uma sobrecarga, né, uma sobrepressão no meu fuso, sempre alinhando, né, zerando aqui a minha graduação externa com o ponteiro, e aí o que eu faço? Eu vou girando a peça, ligo o torno, giro a peça em uma velocidade bem baixa, e aí eu vou verificando, né, através da variação dos ponteiros, do meu ponto até o outro ponto de referência, qual que é essa variação, e aí eu determino qual que é essa irregularidade sobre a concentricidade, ou seja, se o centro da peça está de acordo com o centro da placa da peça. Olha aqui o outro exemplo, verificação do alinhamento das pontas de um torno. Então, olhando na vista de cima, né, você tem um carro aqui do torno, tem a placa que eu acabei de mostrar para vocês, aqui eu tenho uma peça no contraponto, e eu vou verificar se essa peça aqui, ó, como que está o alinhamento dela, se ela está fazendo, se ela está deslocada nesse sentido ou não. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou passando esse relógio comparador na lateral da peça e verificando, né, esse alinhamento ou desalinhamento da peça. Aqui, uma aplicabilidade que é mais usual, né, que é a aplicabilidade de superfície. Então eu tenho aqui o aro mostrador zerado, né, eu dou uma sobrecarga no apalpador e aí eu vou passando esse relógio comparador sobre a superfície da peça. E aí o relógio vai tendo essa variação aqui, né? Vocês vão entender isso nos nossos próximos vídeos, qual que é essa resolução, qual que é essa variação dessa medição. Então nós temos uma elevação, a peça, né? Então quando esse apalpador passa sobre a superfície da peça, se há uma variação, depois aqui você tem uma superfície mais baixa, então você tem uma variação, né, do meu ponto zero até esse ponto, né, identificado como 10 e até esse ponto como 90. Então a minha variação que eu tenho aqui é tanto para esse lado quanto para o outro lado. E olha que interessante, quando você dá uma pressão no relógio, ele vai para o lado direito, ou sentido horário. Quando o apalpador está descendo, ele vai sentido anti-horário. Então é importante você observar isso aí por causa desse exemplo que eu acabei de passar para vocês aqui, né? Então aqui o apalpador desceu, o relógio correu, né, o ponteiro correu para o sentido anti-horário. E aqui que eu tive um ressalto, o relógio andou para o sentido horário, ou seja, o apalpador está subindo. Bem interessante, né? Agora eu vou mostrar para vocês, né? Aqui está o nosso relógio comparador, né? Eu tenho a parte do apalpador, a graduação externa, a graduação interna, e interessante na resolução que vocês vão aprender é que o relógio comparador sempre vem mostrando a sua capacidade e a sua resolução, tá certo? Só que nós vamos aprender a calcular isso. Interessante, ele pode girar tanto para um lado quanto para o outro lado. Se eu tiver uma sobrepressão, o apalpador subindo, ele vai vir para o lado direito, se ele estiver descendo, ele vai vir para o lado esquerdo, tá certo? Então, ele trabalha em conjunto com a base magnética, né, e as articulações. E aí, para a gente fechar o nosso vídeo, bem pertinho, para vocês conhecerem, o nosso relógio comparador mostrando a sua capacidade de 0 a 10 milímetros e a resolução aqui de 1/100 de milímetros. Então isso fica para a nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do Senai Play do YouTube, curtir, né, o nosso vídeo, compartilhar, e qualquer dúvida que você tiver, ou sugestões, né, de melhoria, ou aplicabilidades no seu processo aí, exemplo, coloca nos comentários, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.